O artigo 23 da Constituição Brasileira de 1988 diz que toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual, por trabalho igual. Mas se até hoje nem todo mundo pode exercer esse direito, imagina então como era antes. De 1964 a 1985, imperou no Brasil a ditadura militar. E é durante esse período de opressão que pessoas LGBT e outras minorias têm a maior parte dos seus direitos negados pelo Estado. Homossexuais e travestis, pertencentes às classes populares, eram rotulados como vadios pela força policial, mesmo possuindo carteiras de trabalho e documentos em dia, não havendo qualquer possibilidade de se defenderem. Gente, não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Nessa época, ter orgulho era considerado crime. Em 1969, diversos trabalhadores, desde diplomatas e servidores públicos a operários, foram cassados, afastados ou demitidos, sob a justificativa explícita de prática homossexual. Comportamento que, mesmo sendo ocorrido na vida privada, afrontaria os valores do regime. Na contracorrente, em 1978, surge o primeiro grande folhetim destinado às pautas LGBT, O Lampião da Esquina. Foi a primeira publicação a debater questões políticas e lutar por direitos e visibilidade. 1º de maio de 1980. Durante a passeata em favor da greve geral no ABC Paulista, cerca de 50 gays e lésbicas saíram às ruas em protesto à discriminação de suas sexualidades no ambiente de trabalho. Em novembro do mesmo ano, uma ação específica de repressão contra as lésbicas aconteceu em bares paulistas. Mais uma vez, mesmo portando documentos, dezenas de mulheres foram detidas e extorquidas por agentes públicos durante a chamada Operação Sapatão, sob o único argumento de "você é sapatão". A epidemia de HIV surge e a perseguição a pessoas LGBT se intensifica ainda mais. Considerada a doença gay, muitos trabalhadores homossexuais foram afastados de seus cargos compulsoriamente após descobrirem que portavam o vírus. 1985. Acontecia a dissolução da ditadura e emergia a esperança por um Brasil melhor. Ainda que nessa época a medicina brasileira já não considerasse a homossexualidade como doença, o estigma da AIDS seguia como justificativa para as opressões às pessoas LGBT. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que você pensa disso? Eu acho que tem mais é que assassinar mesmo. Você é a favor que mate? Matar. Mas especificamente contra eles, o que você pensa? Eu tenho muito contra eles. Tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo. Eu acho que não deveria existir homossexual. Em 1987, por exemplo, a Operação Tarântula da Polícia do Estado de São Paulo prendeu e violentou intencionalmente cerca de 300 travestis que se prostituíam com a justificativa de estarem expostas a doenças, quase como se fossem um perigo para a sociedade. Porque de dia, eles me apontam na rua, eles passam com os homens passam com as suas mulheres e me apontam assim com o dedo e juntamente os dois dão risada. E à noite eles vêm na minha casa procurar a mim ou gente como eu, pagando altos cachês para ter momentos de prazer com a gente. Então é uma sociedade muito falha. Graças à mobilização de grupos em defesa dos direitos humanos que denunciaram o caso à Secretaria Estadual de Segurança Pública, a operação teve fim após 2 semanas. 1988. A Constituição brasileira vigente é aprovada. E após 4 anos, a primeira vereadora travesti do Brasil é eleita no Piauí, Kátia Tapeti. É o início de mudanças positivas no cenário político brasileiro. 1990. A Organização Mundial da Saúde retira a homossexualidade da lista de distúrbios psiquiátricos. E foi em 1997 que aconteceu a primeira parada LGBT na cidade de São Paulo, que contou com cerca de 2.000 pessoas celebrando e reivindicando suas existências. Foi nesse período também que a luta pelos direitos cresceu e ganhou cada vez mais visibilidade.
Em 2008, é realizada em Brasília a primeira Conferência Nacional LGBT, promovida pelo governo federal com a finalidade de deliberar as demandas da nossa população. Entre as pautas, o trabalho e o emprego também foram discutidos. 2011. Intensificam-se as ações de incidência política das redes ativistas, tendo como principal conquista no período o reconhecimento das uniões homoafetivas. E é somente em 2018 que a transexualidade é retirada da lista de transtornos mentais pela Organização Mundial de Saúde. Neste mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro reconheceu a alteração do registro civil de pessoas trans sem necessidade de laudos, cirurgias ou decisão judicial. Em 2019, uma consultoria privada realizou uma pesquisa em que 38% das empresas afirmaram que não contratariam pessoas LGBT. Esta mesma pesquisa revelou que 61% dos funcionários LGBTs no Brasil escolhem esconder de colegas e gestores a própria sexualidade por medo de demissões ou represálias. Em 2022, uma pesquisa realizada pela rede social LinkedIn revelou que 4 em cada 10 pessoas da comunidade LGBT já sofreram alguma discriminação no ambiente de trabalho. 2023. Uma pesquisa revelou que atualmente o Brasil é o país com a maior população LGBT do mundo. Não à toa, somos responsáveis pela maior parada do orgulho. São quase 4 milhões de pessoas celebrando a diversidade nas ruas de São Paulo. Com uma demografia tão diversa e repleta de recortes sociais, o que podemos esperar para o futuro? Doc, admite-se, cena 1, take 1, vamos lá? Eu me chamo Dara Soares, @Dara de Verdade, tenho 30 anos, sou digital influencer e multi-artista, organizadora de eventos e estou aí há uns 10 anos já, incomodando a cis-heteronormatividade e acho que é isso. Prazer, meu nome é Márcia, tenho 45 anos e o começo da minha vida foi desde os 6 anos de idade, que eu consegui saber quem eu era mesmo de verdade. Eu não entendia o que se passava comigo, mas eu vi que eu era uma pessoa diferente de todos. Eu sou pedagogo, sou professor de profissão, atuei na sala de aula. Eu costumo dizer que eu entrei na escola com 7 anos e não saí mais, né? Porque eu fui mudando de funções dentro da escola, de estudante para professor, depois para diretor, para supervisor de ensino, que é a função na qual eu exerço hoje. Eu sou o JP Polo, eu sou consultor e especialista em diversidade, equidade e inclusão. Sou um homem branco, sou um homem de 43 anos e gay. E eu costumo dizer, né, que eu saí do armário aos 18 anos, então eu tomo já mais tempo fora dele do que dentro dele. Graças às deusas, eu brinco também. E já fiz desse armário, já picotei, não tem como voltar para ele. Ele virou fogueira de São João e é uma alegria poder viver de maneira plena, né? Atualmente eu estou atuando dentro de empresas, né, desenvolvendo programas de diversidade, equidade e inclusão, trilhas de formação, faço mentoria com executivos, executivas, palestras, treinamentos, enfim. Hoje o ambiente corporativo tem entendido um pouco mais, ainda obviamente a gente tem que andar muito, mas já tem aí um percurso, né, uma jornada iniciada com algumas grandes empresas, com outras tantas que entenderam a importância de se falar sobre esse tema. Bom, meu nome social, né, o nome que eu uso, digamos assim, no meu dia a dia é Johan, e como drag enquanto artista eu uso o nome Ari. Atualmente estou com 22 anos, 22 fazer 23. E a minha vida, desde que eu iniciei, né, em casa drag, veio sendo uma jornada bem maluca e sem roteiro algum, sabe? Tenho 27 anos, né, eu não nasci aqui em Sorocaba, eu sou de Osasco. Hoje eu sou casado, né, sou uma pessoa transmasculina, é assim que eu me identifico. Eu recentemente me descobri como uma pessoa autista, né, nível de suporte 1. Faço doutorado na Unicamp, sou uma pessoa que hoje trabalha com essa parte da diversidade, trabalho com dar palestras, trabalho com dar aulas. Então, tudo isso tem sido muito importante para eu entender também quem é essa pessoa, né? Essa é uma pergunta complicada, né? De quando a gente se entende como homem gay, porque a gente não tem referências. A gente nasce
e começa a conviver com os colegas de escola, com os primos, com os amigos, e se percebe diferente. Então eu me percebia diferente desde criança, mas eu venho de uma cidade muito pequena, lá no interior de Minas Gerais, onde não existia referência de homens gays, de mulheres lésbicas. Aliás, era proibido ser gay lá. Mas com o tempo, na adolescência, eu fui percebendo que eu tinha alguns caminhos a seguir e aquela cidade não me comportava, então eu precisava sair de lá. É nesse momento que eu venho para Sorocaba, e aqui eu me entendo, me assumo. Eu não gosto nem de dizer essa palavra assumir, né, porque assumir é como se a gente estivesse assumindo algo de errado, mas eu me entendo e me declaro como um homem gay e começo a minha vida na área da educação. Então eu sofri preconceito começando dentro da minha casa. Eu fui expulsa da minha casa com 13 anos de idade, pelo meu pai e pela minha mãe, daí eu fui viver nas ruas. Fui viver nas ruas, passei muita fome, acho que eu vivi 1 ano na rua, morando na rua mesmo, sem ter nada. Aí até que eu descobri um amigo meu e me levou eu pra traficar. Eu fui traficar em uma boca, como se diz. Daí eu fiquei lá 5 anos, de repente, passou 5 anos, eu comecei a ter a minha própria boca. Eu comecei a ser traficante em Campinas. E nisso a gente mudamos de local, tipo de ponto de tráfico de droga, fomos para outro lugar, numa rua de uma favela, de uma comunidade, né, que tinha ali. E nessa comunidade já tinha outras pessoas que vendiam. E essa amiga que morava tinha uma criancinha que ela saía para curtir e deixava a criança para mim e pro meu amigo olhar. A menina começou a chorar, aí eu fui. Porque ele não gostava de cuidar dela, eu fui cuidar. Aí ele falou, eu fico aqui, vai cuidar dela. A hora que eu fui lá, bateram os caras lá. E eu falei, não saia, não saia. E ele saiu, a hora que saíram, deram tiro nele. E mataram ele na minha frente. Daí eu peguei a menina rapidinho, saí correndo pelo portão e entrei em desespero. Fiquei 2 dias escondidas e de repente eu vim pra Sorocaba. Eu sou filha de militar. Eu sou filha de segundo tenente, então assim, o regime militar em casa, desde que eu me entendo por gente também. Então, além de enfrentar as ruas, eu enfrentava a minha casa. Enfrento até hoje, na verdade. Porque eu ainda moro com eles. Na época da escola, eu tenho o bullying muito marcado na minha vida. Porque a partir do momento que eu percebi que me zoavam, me colocavam nesse local vexatório, eu resolvi incomodar e chutar o pau da barraca de uma vez. E, tipo assim, eu usei o meu estilo pra isso. A minha primeira tatuagem foi de 13 para 14 anos. Comecei a fumar cigarro muito cedo. Tudo como um ato de revolta. E nisso, o bullying se intensificou. Conforme eu apanhava, eu fazia mais uma tatuagem. E as violências eram recorrentes, eram todos os dias. E quando eu recorria pra direção da escola, ela, ai, mas não é assim, ai, mas por que você também tava assim? Por que você tem esses trejeitos? Por que você não anda que nem homem, se veste igual homem, fala igual homem? E toda aquela porrada de problemática que a gente tá careca de saber e de ouvir. Você não pode falar de sexualidade. Crianças trans existem, mas não pode falar delas na escola. Meninos gays existem, mas não pode falar, porque se fala, você está incentivando as crianças a serem gays, está incentivando as meninas a serem lésbicas, está incentivando as pessoas trans a serem trans. E na verdade, isso é mentira, isso é um discurso falacioso que é para interditar mesmo esse assunto. Então, à medida que eu fui pesquisar, é que eu fui entender que tem que discutir esse assunto. E aí, quando eu chamo a formação docente, quando eu chamo os professores para o debate, quando eu chamo os professores para dialogar sobre as questões de gênero, sobre as questões de sexualidade, é exatamente para dizer isso. Olha, precisa discutir lá na escola. Precisa discutir porque o menino gay está lá, a menina lésbica está lá, a pessoa trans está lá dentro da escola, e se a escola não discute, se a escola não acolhe, se a escola não abraça essas pessoas, é o que a gente tem que... Quando se fala que eles evadiram da escola, não, a escola os expulsou de lá. A escola não quer essas pessoas lá. A escola tira, a escola põe de lado. Então, quando o professor olha para essas crianças, quando o diretor de escola olha para essas crianças, quando a escola, na comunidade, acolhe essa criança, é acolher a diversidade humana. Então, é nesse ponto que eu discuto, é esse ponto que eu debato com os professores, é esse ponto que eu trago as minhas formações. A LGBTfobia é uma das grandes causas da evasão escolar no Brasil.
Segundo a pesquisa nacional sobre o ambiente educacional no Brasil, 27% dos entrevistados afirmaram ter sofrido agressão na escola e 73% foram alvos de xingamento em razão de sua orientação sexual. Eu sempre me senti deslocado, diferente, sem lugar, digamos assim, dentro da minha própria casa já mesmo, com as ameaças, o comportamento do meu pai, o fato dele não me aceitar. E durante o meu processo de descoberta, de gênero, de sexualidade, ele não vivenciou o meu processo de descoberta artística, mas desde muito pequeno, né, desde os meus 5 anos, memórias aí de eu pintando minha unha de rosa e apanhando por isso. E eu sempre me sentia diferente por conta disso, sabe? Tanto em casa, e me sentia diferente na escola e na sociedade como um todo, né? Óbvio que eu sei que esse entendimento que eu tenho hoje, eu não tinha naquela idade, né? Não tinha com 5 anos, não tinha com 12, 14. Mas hoje eu percebo que eu me via como diferente porque simplesmente eu não via a diferença entre o masculino e o feminino. Para mim sempre teve muito presente os signos femininos na minha vida, os signos masculinos. Quando a gente fala de LGBTQIAPN+, vou usar a sigla toda, por exemplo, né? E colocam a gente dentro desse balaio todo, né? É importante a gente entender que cada uma dessas letrinhas tem pessoas por trás, são identidades e passam por questões muito específicas, tá? O homem gay, né, a mulher lésbica, a pessoa trans, travesti, assexual, bissexual e tudo mais, né? Então é importante a gente entender que existe a pluralidade dentro da própria diversidade, né? Quando a gente olha especificamente, por exemplo, o recorte de pessoas trans e travestis, a gente vê, por exemplo, números muito tristes em relação à violência, à falta de oportunidade, expectativa de vida. A gente vê, obviamente, que é muito complicado, né, que essas pessoas estejam no mercado formal de trabalho. Oficialmente na CLT foi com os 18 anos. Fiquei 3 anos nessa empresa. Daí, depois que eu saí dessa empresa, eu tive realmente um processo, foi uma montanha-russa de se jogar em várias áreas assim que eu nunca tinha me imaginado. Nesse período da minha vida, eu experimentei e fiz de tudo. Eu fui garçom, fui vendedora de curso de inglês, vendedora de cartão, e foi também aquele momento que eu percebi o que eu não queria fazer. Que eu vi que, para mim, a única coisa que eu gostaria de vender, investir para me vender, é isso aqui. Eu sou vendedora para vender eu mesma, a minha arte. Eu comecei a minha faculdade de recursos humanos, que eu tive uma introduçãozinha da gestão de pessoas, recursos humanos, já no meu técnico de administração. Eu quero justamente ir nessa área, assim, mais de diversidade, da psicologia organizacional. Para quem que é o RH? O RH cuida de quem? Das pessoas, só que quais pessoas? Entendeu? Como que essas pessoas se relacionam com o trabalho, como que o trabalho influencia na vida das pessoas, no psicológico das pessoas, sabe? Cada caso, cada funcionário, cada pessoa vai ser, tipo, um experimento ali dentro daquele novo ambiente de trabalho. Por isso que eu comecei a entender melhor que eu acho que essa é a minha missão dentro dessa área. É o que eu gosto mesmo. Aí quando eu cheguei na sala dos professores enquanto professor, também não se discutia esse assunto na sala dos professores. O professor não fala sobre a sexualidade, nem a sua própria, né, da própria sexualidade do professor, da professora, e também não fala sobre a sexualidade das crianças. E aí, nesse momento, quando eu questionava dentro da sala dos professores, mas o professor não tem muito poder de interferência de alteração curricular. Quando eu cheguei na supervisão de ensino, que é um espaço dentro da Secretaria da Educação, que eu comecei a questionar, discute sobre tudo, sobre empreendedorismo, direitos humanos, mas não na questão dos direitos sexuais, meio ambiente, português, matemática, história e geografia, mas sexualidade, não. Aí eu comecei a questionar dentro da secretaria e um determinado secretário de Educação falou, então vamos discutir esse assunto. Mas aí quem é que discutia? A gente não tinha pessoas preparadas para discutir também dentro da Secretaria de Educação. Aí eu fui fazer o meu mestrado na área da formação docente, pensando na questão da sexualidade e do gênero na formação docente, e aí eu assumi esse papel de formador dentro da Secretaria de Educação, trabalhando essas questões de gênero e sexualidade. Então, muitas pessoas acham que é um absurdo falar sobre isso, porque entende, infelizmente, que falar sobre sexualidade, falar sobre as questões LGBTQIAPN+, é falar sobre sexo, com quem você dorme, beija ou transa. Falei que isso é parte de todas as pessoas,
né? Eu falo até hétero transa, né? Então, é falar sobre isso também, mas é falar sobre identidade, né? É falar sobre quem eu sou, como eu me expresso, é sobre afetividade também, é sobre oportunidade e, acima de tudo, é sobre sobrevivência. Ainda hoje o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTI+, né? Isso são dados da ANTRA. Existem várias organizações, né? Existe um observatório, inclusive no Brasil, que reúne organizações, ONGs e tudo mais. E a gente tem um dado que é muito infeliz, né? O Brasil há mais de uma década, há 14 anos, está aí como o país que mais mata pessoas LGBTI+, no mundo, né? E a gente está falando de crimes de ódio. A gente não está falando de uma pessoa, por exemplo, que teve um problema de saúde e morreu. Eu estou falando de crimes que acontecem porque as pessoas odeiam a identidade de gênero, a orientação sexual. Crimes, muitas vezes, feitos com alto requinte de crueldade. Essas pessoas são mortas, às vezes são violentadas de todos os tipos, sexualmente, inclusive, entendeu? Então, o sofrimento é tamanho. Então, a gente tem aí uma questão social, moral ainda discutida e colocada, né? Então, é sobre isso, falar sobre essa temática, inclusive dentro das empresas, não é falar com quem eu beijo, de quem eu durmo, com quem eu transo. É falar sobre direitos de eu estar aqui, por exemplo, e poder trabalhar, né? É eu poder estar aqui de uma maneira segura, é de eu poder aqui e demonstrar meu afeto e ter todos os direitos que quaisquer outras pessoas têm já dados nesse planeta. Nossa, eu queria ser tanta coisa. Eu queria ser muita coisa. Eu queria ser bióloga marinha. Na época, eu pensava em 3 coisas, na verdade, que era o que eu tinha na minha cabeça. Bióloga marinha, pensava em fazer direito e moda. Aí, biologia marinha, meio que descartei, porque por conta da minha realidade, né, no contexto do que eu vivo e tudo mais, no meu visual, eu falei, acho que não. Direito, muito menos, né? Seria realmente um absurdo, né? Mas seria interessante ocupar esse lugar. Aí eu falei assim, eu vou pro mundo da moda. O mundo da moda comporta a minha existência. E eu acho que vai ser isso. Eu fiz moda, só não cheguei a me formar por conta dos atravessamentos, né, no meio do caminho. Mas faltavam 6 meses pra me formar e eu desisti. A maior dificuldade que eu vejo é uma questão de representatividade mesmo, né, de você estar dentro de uma sala e você, ou ter você e mais um, ou ter só você de pessoa trans ali. Então eu acho que isso tem sido mais difícil, é o que eu tenho observado, principalmente agora no doutorado. Por mais que hoje eu tenha visto um pouco mais dessa inserção dentro da universidade, mas eu acho que é uma dificuldade que a gente enfrenta muito, essa falta de representatividade. Ainda mais quando a gente olha para o corpo docente, né, dos professores. A minha primeira memória, né, minha primeira experiência dentro do mercado formal de trabalho foi numa grande loja de departamento. Isso foi antes da minha transição. Inclusive, eu fiz a minha transição estando neste cargo. E eu era a vendedora number 1 da loja. E fui mandada embora sem nenhum motivo plausível, né? Que isso tem um nome e se chama transfobia. Aí eu fiquei um longo período, né, depois dessa experiência, fora do mercado de trabalho, uns 8, 9 anos, porque eu caí numa depressão profunda, porque eu amava aquele trabalho, né, aquela experiência. E eu notifiquei os meus gerentes da minha transição de gênero. Não foi uma coisa que também seria meu direito se eu assim fizesse, né? De transicionar da noite pro dia. Mas por eu gostar do meu cargo, do meu trabalho e do feedback dos clientes, eu falei assim, não, eu vou notificar porque eu acho que faz parte do meu profissional isso. Então, para não ter problemas, eu vou marcar uma reunião, vou explicar como que funciona, para não ter nenhum alvoroço. E no fim, não adiantou de nada. Porque eu expliquei, eles falaram que não, tudo bem, que o que importava era o meu profissional. E no fim, a minha chefe, ela esperou passar os 3 meses de experiência na loja, porque foi assim, eu fui e voltei para essa loja de departamento diversas vezes como temporária. Né? Tipo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Eu ia e voltava. Quando, de fato, eu consegui a efetivação, né? Tinha que passar por esses 3 meses. E foi a coincidência da minha transição de gênero nesse período. E ela esperou passar esses 3 meses e me mandou embora 1 semana depois.
Então, assim, foi totalmente fora de contexto e isso me disse muito, porque foi mais caro para a empresa, né, em vários âmbitos. Ela poderia ter me mandado embora antes, só que ela não o fez. Então, para mim, ela deixou implícito, na verdade, mas para mim foi explícito o que ela quis dizer ali. Com 15 anos, voltando um pouco para trás, com 15 anos eu coloquei silicone industrial nos meus seios, entendeu? Que é óleo de lubrificar turbina de avião. Com 22 anos, eu fiz o meu corpo, coloquei 4 litros de óleo de lubrificar turbina de avião no meu corpo e comecei a fazer prostituição. Daí, na prostituição, M coisa acontece. Já passei por vício de droga. Hoje em dia não. Eu fumava cigarro, também não fumo mais cigarro. Aí, nisso, eu comecei a ir pra rua e tentando alguma coisa e nada. Até que, entre si, existe no meio da gente, existe aquelas bombadeiras que colocam silicone na gente. Eu resolvi virar bombadeira. De acordo com o levantamento feito pela ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, por não conseguir acessar o mercado formal de trabalho, 90% dessa população segue atuando na prostituição como única opção de fonte de renda. A gente vê, por exemplo, são poucas ainda as pessoas trans que chegam às universidades ainda, né? A gente tem grandes barreiras ainda para essas pessoas chegarem. Muitas delas, por quê? Muitas dessas mulheres, homens, trans, travestis, são expulsas de casa muito cedo, né? Acabam tendo como um caminho único a prostituição e sem demonização desse tipo de trabalho, né? Se fosse uma opção, se a pessoa pudesse optar por querer ou não, a gente não vai entrar nessa questão de moralidade em relação a isso, mas muitas vezes é falta de opção. Né? A pessoa tem que sobreviver e ela acaba indo porque muito nova ela vai para a rua. Ela é expulsa do seu âmbito familiar, consequentemente é expulsa do âmbito escolar, porque as escolas não sabem lidar ainda, não sabem acolher e manter essa pessoa ali, e acaba com 14, 15, 16 anos, até menos às vezes, indo para a rua e tendo que sobreviver. Então, com a minha família eu acho importante dizer os 2 momentos que eu tive que foram bem marcantes da minha vida, que foi no momento da minha transição, que fui expulsa de casa. Falei, você vai transicionar? Nada, aquela história de sempre que todo mundo já sabe. Você vai transicionar, então, longe daqui, não queremos você aqui, tralá. Aí fui pra prostituição, viajei o Brasil me prostituindo, né? É pesado, é problemático, sabe? A prostituição, na minha vivência, dentro do período que eu me prostituí, que foi aproximadamente uns 4, 5 anos, eu sentia que a cada programa que eu fazia, a minha luz se apagava um pouquinho. Eu tava com o dinheiro no bolso, eu conseguia luxar, vamos dizer assim, conseguia comer o que eu queria, mas eu sentia que minha luz se apagava um pouquinho. E ao decorrer do tempo, você consegue perceber esses efeitos na vida de uma mulher trans e uma travesti, porque eu, por viajar, consegui conhecer inúmeras trans travestis, que muitas vezes não estavam mais ali. Ou eram semblantes que não sorriam mais, podiam estar belíssimas, perfeitas, mas não sorriam, acabavam por não sorrir mais. Ou viviam à base de álcool e de entorpecentes, e era a única forma de existência para elas, assim. Então é pesado. Mesmo quando a gente consegue as plásticas, as tão sonhadas plásticas, a gente paga um preço por isso que não é só financeiro. É o nosso emocional que vai embora. Porque, como assim? Como que você vai ter... Você que nunca teve uma instrução, você vai ter que se deitar com um monte de gente que você nunca viu, que você não quer. Quando a gente tá falando da questão da empregabilidade, a gente pensa na base. E aí você expulsa uma criança de casa, ela vai pra onde? Ela não tem pra onde ir. Ela vai pra rua. Então, você não tem a oportunidade de terminar os estudos, porque como é que uma criança que mora na rua vai estudar? Ela precisa comer, né? Então, é sempre uma bola de neve. E eu sei que a prostituição, ela não é... nossa, a prostituição é incrível. Mas eu acho que a gente demoniza muito também, né? Porque a gente tem como um lugar sujo, como um lugar, sei lá, de pecado, enfim. A gente tem essa construção da prostituição como esse espaço
onde a gente não consegue ver também que é um espaço de trabalho. Mas a gente tem essa construção do que é a prostituição. Porque é fácil pra gente falar, nossa, coitada, né? Ai, que lugar horrível. Mas e os lugares bons? Né? O que eles estão fazendo pra essa pessoa? Pra ajudar essa pessoa a sair desse lugar que ela julga tão ruim? Aí, nesse outro momento, eu consigo retornar na minha casa, sou acolhida e consigo, aos poucos, percebo que todo dia é um trabalho que tem que ser feito, mas percebo que, aos poucos, eu consigo ressignificar a existência da travesti. Porque, veja bem, meu pai é um policial que trabalhou em São Paulo, nas ruas. As referências que ele, que é um senhor de 79 anos, tinha de pessoas trans travestis eram o quê? As marginais, as drogadas, as que roubavam, as que estavam doentes, as que estavam... Então eu ainda percebo que também tem uma coisa disso do tipo, eu não queria minha filha nesse lugar. Quando ele percebe que existem outras possibilidades e que não somos nenhum bicho de 7 cabeças, ele consegue me acolher novamente. Isso é uma coisa muito bonita e muito significante na minha vida. Porque a educação que eu tenho, o estudo que eu tive, tudo, a mulher que eu sou hoje, eu devo à minha família, sabe? Então, assim, é uma faca de 2 gumes real. Tem a questão problemática, tem a questão do abandono, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo jamais de reconhecer tudo que eles fizeram por mim. Porque hoje, se eu falo línguas, se eu quase me formei, se eu consigo acessar lugares e se eu tenho uma casa para morar, uma comida ainda, né? É porque eu tenho uma família e eu posso dizer que eu tenho uma família. Então, diversidade, eu costumo dizer que é olhar para a nossa singularidade, olhar para a qualidade da nossa demografia. Então, quando a gente olha para empresas, por exemplo, como que está a nossa demografia dentro da empresa? Algumas das coisas são visíveis, por exemplo, a raça, gênero, né? Algumas coisas que a gente consegue identificar visualmente, outras são invisíveis. A sua formação, seus gostos, seus desejos, enfim. Nós temos tantas coisas que nos formam e nos tornam únicos, né? E únicas. Então eu costumo dizer que diversidade a gente olha para a singularidade. Já quando a gente fala de inclusão, a gente está falando sobre a qualidade das relações, de como a gente se relaciona com essas diferenças, sem transformá-las em desigualdade, né? Como naquele ambiente, por exemplo, corporativo, a gente consegue criar um espaço em que aquelas pessoas, né, que não estão dentro de padrões, né, socialmente construídos como certo, como bom, como competente, que a gente infelizmente ainda tem isso, mas como a gente consegue dissociar características humanas de qualificações como essas, bom, competente, honesto, ético ou coisas do tipo, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser negro, ser LGBT, ter deficiência não me faz menos competente, menos ético, né? Pior do que qualquer outra pessoa. É apenas uma característica. Então, eu gosto muito de frisar isso. Então, todos e todas nós estamos dentro desse universo da diversidade. Algumas dessas pessoas estão mais excluídas, são vítimas, são foco de violências, por exemplo, né? E incluí-las nesses ambientes, né, na sociedade como um todo, mas vamos focar aqui no ambiente corporativo, por exemplo, é estabelecer uma relação de valorização dessas diferenças como potências, porque todas são. Meu nome é Franciele, tenho 32 anos, nasci e cresci aqui em Sorocaba. Hoje eu tenho um bar, balada, que se chama Flow, e me orgulho muito disso. A minha aparência sempre foi uma questão para minha família e para a sociedade. Viver num corpo gordo, onde a sociedade ela não está preparada para isso. Então, em entrevistas de emprego, eu já passei por situação de a entrevistadora perguntar se eu aguentaria esse tipo de emprego por ser uma mulher gorda, por não estar dentro do padrão. Eu trabalhei num salão de casamento, onde héteros normativos iriam fazer sua festa, então casamentos. Então eu sofri atendendo um cliente onde eles não queriam ter o meu atendimento porque eu era uma pessoa fora do padrão, cheia de tatuagem, uma mulher lésbica. Então eu já teve situação que precisou chamar o proprietário para atender porque eles não queriam ser atendidos pela gerente do local, que seria eu no caso. Eu até trouxe um livro que é O Fim do Armário, esse daqui, do Bruno Bimbi. O nome do livro é O Fim do Armário. E aí, quando você me pergunta se em algum momento eu tive que se esconder, a gente faz isso o tempo inteiro.
o menino, o homem gay e a mulher lésbica, a gente volta para o armário o tempo inteiro. Você está num ambiente que você chega num ambiente que você não conhece as pessoas, você trabalha dentro da Secretaria de Educação. Sempre que troca o secretário de Educação, que é um cargo político, aquele que chega, a gente tem que analisar, e nesse momento você se fecha para depois você se soltar. E a gente tem que estar atento o tempo inteiro, porque hoje a homofobia é crime, foi criminalizada, mas ela continua aí. Então você tem que estar com o olhar atento o tempo inteiro quando é que você está sofrendo homofobia. E ela está ali velada o tempo inteiro, num gesto, num olhar, num não cumprimento, num não toque de mão, no se afastar de algum lugar que você chega. Isso a gente passa constantemente. Num espaço de saúde, num consultório médico. Eu já sofri homofobia no consultório médico. E é tão velado que você não percebe imediatamente. Você vai perceber depois que você sai e fala, mas o que aconteceu naquele local? Aí você começa a analisar e percebe que o que aconteceu ali foi puro crime de homofobia. Primeiro, fazendo um recorte da sexualidade, que eu acho que a partir do momento que eu entro em qualquer recinto, as pessoas já conseguem perceber. Eu não faço questão nenhuma de esconder. Já tive episódios que eu meio que me diminuía, sabe, dava uma diminuída na minha personalidade para não ser vista. Mas as pessoas têm aquela expectativa, né, eu tanto um homem gay, socialmente, né, não que essa seja a minha expressão de gênero, minha sexualidade, mas eu sou livre quanto um homem gay. Homem preto gay, né, sou preto também. As pessoas têm algumas expectativas que já está enraizado ali na cabeça delas e também está enraizado na minha cabeça. Então, para mim é um processo perceber essas expectativas e conseguir trabalhar mais tranquilo, sabe? A expectativa de estar sempre de bom humor, expectativa de você... O famoso você é gay, isso é engraçado, conta uma piada aí, sabe? Sem contar aquilo que realmente machuca, que é aquela coisa de você saber que você tem que se doar 3, 4, 5 vezes mais do que uma pessoa que está fazendo nem 50% ali do que você faz, mas você tem que fazer aquilo porque você tem os seus recortes ali dentro, sabe? E porque você sabe também que se você não fizer essa multiplicação do seu potencial ali dentro, você sabe que você vai estar suscetível a alguns boicotes. Desde 2019, a homofobia é criminalizada no Brasil. A determinação está atrelada à lei de racismo, que hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A prática da lei contempla atos de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Por isso, ainda que usado o termo de homofobia para definir essa lei, todas as pessoas que são parte da comunidade LGBT são contempladas. Eu trouxe também aqui uma bandeira, que é uma bandeira que já há muitos anos eu carrego comigo e com muito orgulho. E é muito interessante quando a gente fala, né, do orgulho LGBT+, e usa essa palavra, não é à toa, né? Muitas vezes as pessoas se incomodam, mas orgulho parece que seja uma coisa, sendo uma coisa negativa, né? E eu falo, não, porque orgulho é o contrário de vergonha, né? E eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Então, eu carrego essa bandeira e fiz questão de trazê-la aqui para demonstrar, para deixar muito claro que orgulho aqui não falta, ele transborda. O armário, ele é um instrumento da heterossexualidade para oprimir pessoas gays. Não fomos nós que criamos. O armário não é nosso. Nós somos colocados lá dentro e às vezes a gente é empurrado para ele constantemente. O que a gente precisa é quebrar as portas do armário e estourá-las de vez, mas nessa sociedade que a gente vive, porque a gente vive numa sociedade que ela é patriarcal. Ela é fundada num princípio religioso patriarcal, que a heteronormatividade ela é compulsória. Eu sempre falo nas minhas formações, se você chega num local, nós somos aqui um grupo de homens, uma pessoa que não nos conhece chega aqui tem um grupo de homens héteros. Até que eu falo, sou gay, outra aí, sou gay. Então, esse armário é um instrumento da heterossexualidade para nos oprimir. Eu percebo que, por conta dos processos e dos atravessamentos extremamente difíceis e problemáticos, a maioria das meninas trans travestis não vão procurar emprego porque sabem que provavelmente vão virar piada ou vão rir da situação, do tipo, nossa, você tá procurando emprego, sabe? Percebo também que muitas receberam uma lavagem cerebral a ponto de não achar que é possível e não se permitir estar em outro contexto que não a prostituição.
meninas que se sentem culpadas até por querer um trabalho, por querer uma relação, por querer, enfim, o que é direito básico de todo mundo. Pra gente é bem complicado. E a lavagem cerebral, as portas fechadas, a privatização dos acessos. É tudo uma forma de desumanizar e depois de um tempo a gente acaba acreditando, né? A gente acaba achando que a gente realmente só serve para aquilo e a gente acaba aceitando. Por conta desse processo extremamente violento, que é um atravessamento bem pesado pra gente, eu desisti de entregar currículo. Eu não entrego mais currículo pessoalmente. Aí eu montei uma rede de apoio, são pessoas que a maioria é LGBTs, que têm o seu emprego formal dentro do mercado de trabalho e me ajudam a conquistarem, a chegarem em determinados espaços. Porque para pessoas trans travestis é só assim que se chega nesses espaços. Sozinha a gente não consegue ainda ocupar nenhum lugar. A gente sempre precisa de uma mão amiga, no bom sentido da coisa, para conseguir ocupar esses espaços, porque é muito difícil, é muito, muito difícil. E ainda assim, com indicação e com essas pessoas ajudando a gente a cortar um pouquinho do caminho, ainda é muito difícil. É fundamental a gente entender nossos papéis nesse processo de buscar uma sociedade que seja mais igualitária, equânime, que seja uma sociedade mais respeitosa e que dê oportunidade para as pessoas, né? E eu sempre gosto de grifar, né, que esse processo todo não se faz sozinho, não é só a pessoa LGBT, que se identifica tal qual, que tem que trabalhar nessa agenda, que tem que trabalhar nesse combate contra a discriminação, que tem que buscar abrir espaços nas organizações para conseguir um emprego, enfim, digno, com qualidade, não. Quem não se entende dentro dessa sigla, né, a gente tem chamado de pessoa aliada, né? O aliado ou a aliada é aquela pessoa que, mesmo não se entendendo, ou seja, não se identificando como uma pessoa LGBTI+, tem um papel fundamental, propositivo, ativo em relação às questões LGBTI+. De que maneira, por exemplo? É aquela pessoa que consegue escutar, né, e ter esse papel realmente de escuta, uma escuta empática, uma escuta ativa, uma escuta que faz a diferença, não é aquela escuta só entra por um ouvido e sai pelo outro. É aquela pessoa que acolhe e não minimiza as dores, né? É aquela pessoa que vai atrás de entender sobre tudo isso. Poxa, eu não tenho que esperar alguém para me ensinar, não. Interessante, no ambiente corporativo você tem um espaço de educação corporativa, que tenha trocas, que tenha grupos de afinidade. É muito legal que isso esteja ali sendo fomentado para que a gente possa aprender conjuntamente. Mas é seu papel enquanto pessoa aliada correr atrás e entender o que são, o que é, como é a sigla, quais são os conceitos. Quer dizer que você vai saber tudo? Não, nem eu sei, eu falo, né? É um tema fluido, é um tema humano, né? Que tem realmente discussões constantes, então a gente vai errar. Né? Mas quando você erra tentando acertar, buscando entender, e quando erra não fica dando desculpa, mas pede desculpas e continua, isso é o mais importante. E eu acho que uma pessoa aliada, acima de tudo, tem que se posicionar. Então, para que ela possa se posicionar, ela tem que aprender, ela tem que acolher, ela tem que quebrar sua bolha. Eu falo, mas JP, eu não conheço ninguém, não conheço pessoas trans e tal. Tá, você tem rede social? Quantas pessoas lésbicas, quantas mulheres lésbicas, mulheres trans, travestis você segue? O que essas pessoas estão falando? Quantas trans, travestis, homens gays, bissexuais você lê? Você vê filme? Isso é possível você fazer. Isso é super possível você fazer. Eu falo, tem que ter intencionalidade. Nada se faz sem intencionalidade. Trabalhar diversidade, equidade e inclusão é fundamental ter intencionalidade. E óbvio, se você é uma pessoa que não se entende como LGBTI+, e tem um cargo, uma posição de liderança, contrate, dê espaço. Não dê voz, porque voz nós sempre tivemos, mas dê espaço de escuta. Eu acho que voz, eu acho complicado falar, vamos dar voz às pessoas, porque as pessoas sempre tiveram voz, acho que faltou foi escuta. Então vamos criar espaço de escuta realmente, né, e espaço de protagonismo. Daí eu falei assim, eu não quero mais essa vida pra mim. Daí comecei a fazer uma faxina daqui, outra lá, esse trabalho não era fácil. Aí até que eu conheci uma pessoa que falou assim, você quer trabalhar pra mim? Eu fui trabalhar na casa dela. Eu tô trabalhando com ela há 8 anos, criei a filha dela de 1 ano e 8 meses e o filho dela de 13. Foi algo natural? Natural, não, até eu fiquei assim de cara, porque assim, tinha aqueles preconceitos, aquelas coisas. Não, naturalmente, eles me trataram
como se eu fosse, eles me tratam como se eu fosse, que eu sou da família, né? Fica bem nessa mesmo, de eu trabalhar a CLT para conseguir manter a drag, para conseguir manter esse lado artístico vivo. Em alguns trabalhos, por exemplo, eu acabo pagando para trabalhar. Eu tenho meu cachê ali e tudo mais, só que eu vejo muito como um investimento, sabe? É um sonho, mas é um sonho que eu preciso investir para um dia eu conseguir viver disso. E se for preciso que eu banque isso, saia no prejuízo por enquanto, sabe? Ter que literalmente pagar para trabalhar, por ser o que eu amo, eu tô disposta, sabe? A literalmente trabalhar numa CLT para conseguir ir no final de semana numa boate apresentar. A minha vivência, todo o preconceito que eu vivi atrás sobre ser uma pessoa com um corpo diferente, uma pessoa lésbica, fora do padrão, tatuada, cabelo curto, trouxe um impacto pro Flow, eu trouxe esse impacto pro Flow, porque eu não queria que pessoas passassem pelo mesmo processo que eu passei, pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos transtornos, pelas mesmas intolerâncias. Então, eu trouxe tudo pro Flow, diferente do que eu sofri tudo lá atrás. Essa foi a ideia. Todas as dificuldades que eu passei lá atrás, eu queria que pessoas que trabalhassem, os colaboradores que trabalhassem aqui, não passassem por nada disso, que fosse natural, fosse confortável. Por exemplo, tem vários estudos que já mostram há muitos anos os impactos positivos de você ter times diversos dentro das organizações. Não sou eu que estou dizendo, não. Ó. É a McKinsey, a Deloitte, a PwC, a Korn Ferry e tantas outras empresas aí mundiais que têm olhado para como isso tem impactado, o que tem mudado dentro da organização e como isso impacta de maneira organizacional, de maneira na percepção em relação ao seu pertencimento naquele espaço, mas também na lucratividade que essa empresa vai ter. Então, por exemplo, quando a gente traz times diversos, quando a gente tem programas, né, quando a gente institucionaliza essa temática, essa agenda dentro da nossa organização, de maneira perene e com investimento, a gente tem aí uma marca empregadora que vai ser conhecida, entendida pelo grande público, seja para os seus consumidores ou para quem está procurando emprego, como uma marca que faz algo pela questão social. Para além disso, né, você vai criar um ambiente em que, por exemplo, quando a inclusão ela é plena ou quando ela está em processo de acontecer de maneira plena, você vai ter um espaço em que eu me sinto pertencente. Ou seja, que eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso esconder parte de mim e gastar energia escondendo tudo isso. Por exemplo, o fato de eu ser gay, né, eu não poder falar abertamente. Nós somos latinos, a gente gosta de falar. Como foi seu final de semana? Saiu com seu filho, com a filha, com a namorada, a gente fala sobre isso. E ter que esconder isso, por exemplo, para uma pessoa LGBT+, é extremamente desgastante. Impacta a saúde mental, por exemplo. Então, eu poder ser quem sou e não ser julgado por isso, né, ser valorizado, pelo contrário, pelo fato de ser quem eu sou, me traz um ambiente que seja mais positivo. Eu consigo, primeiro, fazer meu trabalho melhor, eu quero estar ali, eu quero, de alguma forma, prosperar juntamente com aquela empresa. Então, como hoje todos conhecem que o Flow tem um quadro de funcionários LGBTQIA+, na cidade, é uma referência. Hoje em dia é fácil, porque a própria comunidade divulga essas vagas. No começo, eu queria introduzir empregabilidade para pessoas trans, então eu divulguei essa vaga, apareceu e assim foi aparecendo, a própria comunidade vai divulgando. Então no começo, quando eu divulguei, já apareceu bastante, então o processo foi bem fácil e rápido, não tive dificuldade porque a comunidade está carente de emprego, né? Quando os clientes vêm para o Flow, eles se deparam com corpos diferentes, pessoas diferentes. Teve uma situação essa semana que eu fiz mais uma contratação para a cozinha, fiz uma contratação de uma pessoa trans para a cozinha e um cliente viu isso e se emocionou. E para quem não é da comunidade, às vezes não faz tanta diferença, porque não está na vivência ou na convivência. E para quem não se adapta com a casa, é fácil entender que o Flow, ele é um lugar para as pessoas se sentirem bem. Se um cliente vem aqui, não está no meio, não gosta ou tem algum preconceito, ele já não volta. Então, é mais fácil ter a própria comunidade vindo aqui no Flow e
gostando, né, vendo que isso está se movimentando, que está acontecendo sobre empregabilidade para a comunidade, do que vir pessoas aqui e ter um preconceito com os atendentes. Aqui no Flow, né, eu tive muita experiência com pessoas diferentes. Eu, lá de São Paulo, vim do extremo sul, Grajaú, conheço pouquíssimas pessoas trans de lá. Eu fui o primeiro, assim, a passar por muitas coisas em questão de transfobia e coisas relacionadas. Então, aqui no Flow eu tive vivência com pessoas trans. Tenho meus parceiros. O meu parceiro de caixa é um homem trans também. Tive essa convivência com a comunidade que antes eu não tinha. Esse foi o espaço que o Flow me abriu assim na cabeça. Além do espaço de eu poder estar tendo um emprego digno. As pessoas trans não usam a genitália para trabalhar, né? Que é isso muito que importa. Eu sou formada em TI. Fui em uma entrevista de uma empresa grande. Eu estava em primeiro lugar no processo seletivo. E ele me fez uma pergunta crucial, perguntando sobre o meu alistamento no exército. E ali foi o momento onde eu tive que falar que eu sou uma pessoa trans, porque eu sempre prezo em não precisar focar que eu sou uma pessoa trans. Eu sou uma pessoa. Eu sou como qualquer um outro, eu posso arrumar um emprego, eu não preciso ficar falando para as pessoas, especificando que eu sou um cara trans. E aí no momento que eu tive que falar sobre isso, o sorriso que eles tinham no rosto e o interesse que eles tinham em mim mudou na hora. Então eu meio que perdi essa oportunidade numa empresa grande, que era uma vaga exatamente para o que eles precisavam. Era um programador. E eu sou programador, eu tenho linguagem em Python, eu tenho JavaScript, eu tenho várias coisas no meu currículo. E essa foi a pergunta que matou eles, sobre o meu alistamento no exército e eu falar que eu era um homem trans. Eu me chamo Lurian Switch, tenho 21 anos, eu sou atualmente líder de salão aqui no Flow. A minha contratação, já tem quase um ano que eu tô aqui no Flow. E eu fui contratada a partir de uma vaga que eles abriram com foco para pessoas trans. Eles chegaram a publicar no Instagram que estavam precisando de pessoas trans, porque eles queriam criar um quadro na época que era literalmente só de pessoas trans trabalhando na casa. Aí nisso chegou a Stephanie também, que hoje está no bar. E dentro de, eu acho que tem uns 3 meses eu já estava escalada para ser programada como líder de salão, só que aí eu acho que tem uns 2 meses que sim eu assinei o contrato como líder de salão. Foi muito importante e grande para mim, porque eu estava numa situação que eu morava na casa da minha madrinha, eu precisava arrumar um jeito de sair, porque eu sou paulista, né? Eu tinha acabado de chegar em Sorocaba e eu passava por algumas situações turbulentas. Se eu não tivesse conseguido essa vaga de emprego no Flow, possivelmente eu estava que nem muitas outras garotas trans, para fugir às vezes de uma situação difícil dentro de casa, eu estaria às vezes trabalhando na rua com a prostituição. Então hoje a gente tem coisas muito positivas do nosso lado, né? A gente tem a internet, por exemplo, que foi um grande avanço pra gente. Não só na questão de informação, mas também de você se reconhecer. É claro, a gente ainda tem muito para chegar, muito para ir, mas é um começo, a gente tem que começar de algum lugar. Eu tinha vontade de exercer a profissão de auxiliar de enfermagem, entendeu? Sempre eu tive. Mas no andar da carruagem eu fui mudando meus conceitos, meus pensamentos, que foi daí que eu me identifiquei como agente funerário. Aí fiz tudo, o curso, entendeu? Eu faço necromaquiagem, reconstrução de face, sou auxiliar de necropsia. Do nada, porque eu morria de medo de cadáver, entendeu? Morria de medo. Aí eu fui, sabe, eu vi uma coisa, aquilo foi me interessando, eu vi outra. Aí eu falei assim, não, eu acho que isso é pra mim. Daí fiz meus estágios todos. E estou eu vou prestar concurso PML da Polícia Civil. Inclusive eu entrei também nisso porque eu falei assim, quando eu fui prestar meu TCC, eu comecei a falar do meu TCC, corpos trans pós-morte. Qual seria a reação de uma pessoa quando chegasse um corpo trans? Como a pessoa trataria esse corpo trans? Ao pegar, a primeira olhada, como ia tratar, entendeu? E eu peguei e falei assim, eu quero ver como vai ser, entendeu? A reação das pessoas. Daí eu comecei, e ninguém tinha falado sobre um corpo trans pós-morte. Eu sei a forma que eu fui lida e que eu fui tratada naquele espaço, naquele lugar.
E pessoas trans travestis, mulheres trans travestis principalmente, acabam confundindo a vulgaridade ou a hipersexualização, acabam reforçando a hipersexualização dos seus corpos para terem suas identidades legitimadas. E depois de muitos anos, depois de muitos estudos individuais, eu percebi, né, até com a faculdade e com a moda em si, eu percebi que o que a gente está aportando, a nossa apresentação pessoal, fala antes de qualquer coisa. Você pode ser o que você for, mas você precisa estar apresentável. Pra gente que é trans travesti, 10 mil vezes mais. E as pessoas, elas não sabem lidar. A gente te tirou da escola, a gente te tirou da sua família, a gente te tirou do mercado de trabalho e você tá assim. E daí eu acho que é por aí que a gente começa a hackear e acessar esses espaços, pra daí fazer o trabalho de formiguinha, de desconstrução e de plantar a sementinha dentro das pessoas, né? Porque eu sempre digo que não sou só eu, Odara, que chegam nos lugares, que chegam, por exemplo, a fazer publis e jobs com marcas grandes. Sou eu e todas as trans travestis que foram negligenciadas e são até hoje, né? Então o meu trabalho é esse, aonde eu chego, todas as minhas chegam, toda a comunidade LGBTQIA+ chega, né? Não sou eu, indivíduo, egoísta, sabe? Então o trabalho de hackear o sistema é esse de acessar lugares que ou tem uma ou não tem nenhuma trans travesti, né? Porque não nos querem nesses lugares, as pessoas nos querem numa esquina, nos querem loucas, adoecidas ou mortas, né? E tendo essa percepção que eu falei assim, não, vou chegar em vários lugares. E é isso, é muito sobre isso. As pessoas acham que a gente vai trabalhar com a genitália. Somos pessoas, a gente usa a cabeça, a gente é inteligente, a gente pode fazer faculdade sim, a gente pode ter um emprego sim. A gente pode trabalhar com aquilo que a gente é formado, né? Só que para as pessoas não, para as pessoas é sempre tudo muito marginalizado, né? As pessoas trans são marginalizadas. Acho que sempre é válido lembrar que pessoas estão por aí que precisam dessa oportunidade, pessoas assim como eu, que se não fosse o Flow, eu não tinha tido essa oportunidade que eu tô tendo nesse momento. De estar crescendo na vida, de estar vivendo meu sonho, de não ter sido marginalizada e precisar, né, passar pelas ruas. Acho que tem um foco muito grande. Quando você contrata uma pessoa trans, você não tá só contratando uma pessoa que nem normalmente. Você tá tirando alguém da rua, você tá tirando alguém da prostituição, você tá dando oportunidade para uma pessoa que normalmente não tem oportunidade. O meu currículo, por exemplo, é diverso de curso. Comecei 2 faculdades na época e mesmo assim não era contratada. Independente do tanto de coisa que eu tinha no meu currículo, não era algo que as pessoas viam. Elas só viam que eu era trans e por isso, tipo, a oportunidade, na hora que eu chegava na entrevista, já era eliminada. Toda noite, no final da noite, eu gosto de ter esse contato com meus colaboradores. Então, no final de um agradecimento, de uma noite de sucesso, eu estava agradecendo a todos e uma funcionária, a Lúria, ela pausou assim, meu discurso e agradeceu muito sobre a oportunidade que tinha dado para a vida dela, sobre a empregabilidade, o que o Flow tinha proporcionado para a vida dela. Ela relatou que se não fosse o Flow, hoje ela não teria um emprego digno, não poderia alugar sua casa, ela poderia estar nas ruas. Então, essa situação me emocionou bastante e faz eu ficar muito feliz e contente com todo isso que eu venho proporcionando. Como é ser um gay idoso? Ou você é um sugar daddy, né? Ou, que não vai ser meu caso, como vai ser, né? Eu hoje em dia não tenho filhos, eu não estou casado. Eu penso muito sobre isso, acho que é muito importante, sobre a solidão, sobre como vai ser, né? Existe um peso ainda das questões estéticas no universo LGBT, e eu falo do meu recorte enquanto homem gay, entendeu? E o etarismo, que é muito, na nossa sociedade, é muito forte, e no ambiente LGBT também eu vejo. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu espero estar trabalhando, espero estar com saúde e consciência, espero ter impactado tantas pessoas assim como elas me impactaram, e espero estar um pouco mais feliz nos caminhos que a gente está percorrendo.
É uma jornada. Eu acho que eu não vou ver o ponto final, porque ainda tem muita coisa a ser feito, mas que a gente consiga aí construir um caminho mais coletivo em relação a isso, combatendo a discriminação e valorizando e enaltecendo o respeito. Eu fico assim, ansioso para saber como que ela vai ser no futuro, sabe? Como que vai ser a Ariel aposentada, artista aposentado, sabe? Eu me visualizo, sei lá, numa chácara, um sítio cheio de bichinho, umas árvores cheias de frutas, assim, sabe? Tendo esse conforto, com o meu ateliê de criação e também, de vez em quando, indo na vida da cidade fazer um show, sabe? Ou seja, eu não consigo visualizar um futuro para mim sem a drag, pelo menos atualmente. Bom, eu tô aí da metade pro fim da carreira no serviço público, né? Eu sou funcionário concursado, daqui mais uns 4, 5 anos eu vou estar no limite de aposentadoria, posso até não parecer, mas já tenho 50, vou fazer 55, e eu acho que é continuar pensando nas formações, aí não ocupando uma cadeira enquanto liderança na Secretaria da Educação, mas enquanto liderança social, né? Que eu acho que os movimentos sociais precisam, e aí é na minha área de formação, né? Cada um doa aquilo que tem. Então, eu tenho formação na questão da reflexão docente, então é continuar fazendo essa reflexão junto às escolas, junto às universidades, junto a presídios. Eu tive no Presídio do Mineirão fazendo reflexão lá com um grupo de presidiárias e de lideranças lá do próprio presídio. Então, os espaços que me convidar, eu estarei pronto para atuar e fazer uma reflexão. Não é para mudar a cabeça das pessoas, mas é para que elas compreendam que elas são preconceituosas e que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, que é possível fazer diferente, que à medida que a gente acolhe, à medida que a gente abraça essas pessoas, a gente transforma o nosso espaço. Não vai mudar a sociedade toda, mas o nosso espaço, e acolher aquelas pessoas, a gente possibilita que os espaços de convivência sejam mais diversos. E a diversidade, ela é benéfica, ela não é ruim. À medida que a gente entende e aceita e ouve essas pessoas e dá voz a elas, a gente torna o espaço onde a gente convive mais rico. Eu falaria para pessoas que estão contratando sobre dar oportunidades para as pessoas da comunidade, que antes de tudo são pessoas que procuram um crescimento, uma carreira, um emprego digno. Hoje em dia eu vivo intensamente o Flow, então a ideia é ter franquias que possam trazer essa mesma proposta dentro do Brasil todo. Eu acho que eu pretendo continuar trabalhando, estudando, é o que eu gosto de fazer. Né? Às vezes a gente fica, nossa, vou estudar de novo, mas eu amo estudar. Sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu pretendo continuar estudando, continuar dando as palestras, o que for, dando aula, né? Quero chegar a dar aula na universidade, porque eu quero ocupar esse espaço. E fazer outras graduações, outros mestrados, outros doutorados. Né? Por mais enlouquecedor que seja, eu acho que a gente tem muito para dizer ainda. Eu me vejo no futuro empreendedora, com a minha própria loja, uma boutique finíssima, casada com um europeu, que eu já tenho alguns engatilhados, inclusive, porque, né, me vejo uma grande influencer, né, com seus 1 milhão de seguidores, por que não? Me vejo na TV, mais na TV, porque eu já alcancei alguns espaços aí, mas eu ainda quero expandir isso. Me vejo bem-sucedida. Eu gostaria de ver pessoas trans, travestis, em todos os cargos da sociedade. Como enfermeira, como médica, como vendedora, como advogada, como todas as outras ocupações. Não vejo que... na minha percepção, eu não entendo que a identidade de gênero seja um marcador social para impedir que a gente chegue nessas ocupações. Se uma pessoa cis pode estar lá, uma pessoa trans também pode. Por que não? Sabe? Então eu vejo pessoas trans travestis ocupando todos os cargos da sociedade. Inclusive uma presidenta, por que não? Por mais que daqui a uns anos eu saia daqui para seguir a minha profissão, que eu quero muito ser um professor trans e ter orgulho de falar que eu sou um professor trans, isso aqui sempre vai estar no meu coração. Porque eu passei 6 meses procurando emprego e por mais com o currículo que eu tenha e agora atualmente com 2 faculdades,
eu não tenha conseguido um emprego, aqui foi o local que me acolheu, por mais que seja totalmente fora do meu currículo. E sim, é completamente uma ponta gigantesca de esperança pra gente. Porque a gente quer justamente não ter que viver da marginalização. Eu quero ser lembrada porque eu sou boa fazendo o que eu faço. Não porque eu precisei fazer aquilo. Eu sei que eu sou boa fazendo isso. Então eu não penso no meu futuro. Eu já tenho lá o que eu tenho, a futura a Deus pertence. Então não penso mais. Só penso em me estabilizar na minha vida, em matéria de emprego e bola pra frente. Viver, tem que viver. Tem que viver, não adianta, tem que viver. Vítimas legítimas, contraria os algoritmos que fazem vítimas. Números não me descrevem, música é matemática, eles me perseguem. Não se seguem porque se seguem, não se entreguem nem relevem. Em meio ao caos, líderes se erguem. Em meio ao dinheiro, as nações se perdem. No fim todos perdem. Ratatata não vai me levar.